ação extensionista, normalmente busca-se identificar o agente causador do problema. Normalmente, o problema está ligado ao ataque de pragas. Portanto, a praga, quando não controlada corretamente, causa dano econômico ao produtor. Para que a doença se estabeleça, observa-se o diagrama: ambiente favorável, hospedeiro vulnerável, patógeno virulento e ausência do extensionista. Além disso, devemos observar os 6 pilares: a época, a fonte, a dose, o local, formato e a sistematização. Como um método de controle químico, o herbicida ele consiste em eliminar as ervas daninhas. Por exemplo, aqui essa área é uma área infestada de tiririca, então certamente eu indicaria o Dioron Nortox 500SC, né? Onde você aplicaria na área total e após a emergência, e depois que a cultura crescesse 30 centímetros, por exemplo, você tornaria a aplicar em jatos dirigidos, né? Na pós-emergência das daninhas. O controle químico compreende a aplicação de substâncias químicas, mais conhecidas como inseticidas, herbicidas e fungicidas, visando a redução ou mesmo a eliminação da população de pragas que afetam plantas e culturas. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre os métodos de controle. Um dos métodos de controle mais utilizados seria o controle biológico. O controle biológico é uma abordagem que fundamenta-se o uso de inimigos naturais e diminui a população de organismos considerados pragas. Portanto, essa prática pode minimizar o uso de agrotóxicos utilizados na área e reduzir o impacto ambiental que ela causa. Contudo, esse processo é mais lento em função da sua eficiência, podendo causar um entrave em culturas com evidência de muitas pragas. Nessa prática, esse tipo de controle de pragas é um tanto mais complexo, pois exige um planejamento e gerenciamento mais intenso. Uma cultura que a gente podemos citar como exemplo seria o couve. O couve ele é muito suscetível ao ataque de pulgões. E um inimigo natural que a gente pode utilizar seria a joaninha, que varia de cada espécie e ela pode comer em média de 50 a 200 pulgões. Controle mecânico são medidas ou procedimentos técnicos realizados com ferramentas específicas e que envolvem diretamente pessoas, objetivando o controle e o manejo das plantas daninhas. Algumas das vantagens é ser econômico, eficiente em solos secos e rápido comparado aos outros métodos de controle. Algumas desvantagens são o não controle de plantas daninhas na lenha, inoperante em solo úmido e propagação de plantas com reprodução vegetativa. Temos como exemplo arranquio de plantas daninhas, limpeza dos carreadores com máquinas, implementos e enxadas. Dentre os métodos de controle, destaca-se o método varietal, que consiste na utilização de variedades ou cultivares resistentes. O método de controle varietal, podemos promover a biodiversidade para fazer a redução entre pragas e doenças. A miúda, que possui resistência a pragas cochonilha, que é uma das principais pragas que devasta a palma forrageira, porém sua adaptação climática não é tão boa. Já a palma gigante não é resistente à praga cochonilha, porém sua adaptação climática é superior à miúda e tem uma maior produtividade. Em respeito ao meio ambiente, se destaca-se o controle comportamental. Esse método de controle se caracteriza principalmente pela utilização de armadilhas, como por exemplo a armadilha através de painéis adesivos, como a gente pode ver aqui nesse pé de acerola. Geralmente eles são introduzidos aí na cor azul ou amarela, e a gente também tem as armadilhas luminosas, que são introduzidas aí no campo à noite, para estar fazendo o melhor controle de pragas naquela região. O controle comportamental de pragas é uma abordagem que utiliza o comportamento natural dos insetos para controlar sua população e minimizar danos. As principais técnicas utilizadas são armadilhas com feromônios, atrativos alimentares. Aqui, por exemplo, tem uma armadilha com atrativo, e através desse atrativo são atraídos os insetos, e aí eles são colados aqui mesmo pela um adesivo, uma armadilha que é tipo um adesivo com atrativo. As principais vantagens é que vai causar menos impacto ao meio ambiente, e a desvantagem é o custo,
o tempo e a complexibilidade dessa armadilha para espalhar na cultura. Método cultural é o uso de boas práticas agrícolas manipulando as condições do pré-plantio e desenvolvimento da planta, buscando promover o crescimento e desenvolvimento da cultura em relação ao patógeno e à praga agrícola. A engenharia genética possibilitou a combinação de genes e DNA da planta para controle de pragas e bactérias. Hoje vamos falar sobre alguns métodos de controle de plantas daninhas e pragas. O controle físico ele não é tão conhecido como outros métodos de manejo, porém ele é muito importante. Dentre os controles físicos de plantas daninhas podemos incluir a cobertura morta, a solarização, o fogo, inundação, drenagem e eletricidade. Aqui vou falar sobre o método de controle físico usando o fogo, que se utiliza em áreas com muito excesso de plantas daninhas e praga. Essa técnica diminui a germinação de sementes e também de pragas. Porém, como todo controle físico tem vantagem e desvantagem, com a utilização do fogo, as vantagens é que você tem um baixo custo, tem uma grande reserva de nutrientes com a cinza, e a desvantagem é por causa que tem um vento. O vento carrega a cinza e você pode perder nutrientes. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.